Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Neo-Xamanismo e Empoderamento Feminino com Sofia Frazoa, que é terapeuta certificada pela Shamanic School of the Woman, Dorset, Inglaterra, e em Portugal fez parte da formação na Florescer, da Fundação para os Estudos Xamânicos de Michael Harney. Concluiu também o curso para professores de xamanismo com Sandra Igman, na Escócia, numa nova abordagem do xamanismo às sociedades modernas. Tem mestrado em estudos sobre as mulheres na sociedade e na cultura pela FCSH, Universidade Nova de Lisboa. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Sofia Frazoa. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá, eu sou Sofia Frazoa, sou terapeuta e formadora na área do empoderamento feminino e do neo-xamanismo. Os meus grupos e as sessões são para homens e mulheres, mas paralelamente, nos últimos anos, tenho desenvolvido um trabalho de cura do feminino, ao qual eu chamei os Encontros Terapêuticos para Mulheres, e consiste em várias sessões, trabalhando vários temas essenciais na nossa vida, desde a concepção até à morte, e utilizando por base as práticas xamânicas, fazer esse trabalho de cura do feminino. O que é para mim o xamanismo? Para mim o xamanismo é uma prática espiritual de revelação direta. Foi aquela que ao longo dos anos de aprendizagem do meu desenvolvimento pessoal se revelou ser aquela com que eu tinha mais ligação e que eu sentia uma ligação de alma, e por isso fui aprofundando esta prática. Tem-me ajudado ao longo dos anos a perceber melhor a natureza, a aprofundar este contacto com o mundo exterior, com a natureza e também com o meu mundo interior, e obviamente a desenvolver uma relação que para mim é uma relação poderosa, que para mim é uma relação de empoderamento com os nossos guias, com os animais de poder, com todo um mundo espiritual que eu sempre soube existir desde criança, mas que só com a prática xamânica é que eu consegui sentir e perceber os seus benefícios. Tem sido por isso também para mim uma prática de transformação e de cura de mim enquanto mulher, uma cura também do meu feminino, e daí eu ter decidido, e a uma altura da minha vida, que podia partilhar este trabalho com as outras mulheres e que podíamos em conjunto fazer um trabalho de crescimento, de cura do feminino, utilizando a prática xamânica. Como entrei neste caminho desde criança, eu diria que desde sempre, porque desde criança que eu sinto que existe algo para além do aqui e do agora, que existem outras realidades, que há um contacto que nós podemos estabelecer e que surge não só no dia-a-dia, mas, por exemplo, através dos sonhos. Só mais tarde, numa consulta de astrologia, e mais tarde falo há 12, 13 anos, não consigo agora precisar, é que um astrólogo me disse que, olha, eu acho que aqui no seu caminho há caminho aberto e até poderia ser muito bem sucedida nas terapias. E nas terapias eu até lhe aconselhava a ir saber um pouco mais e a aprender sobre xamanismo. Como eu desde a minha adolescência e também desde criança já sentia um apelo pelos índios, pelas tribos, por estes rituais, por este contacto que eles tinham com as realidades não visíveis, para mim foi mais um sinal de que sim, que talvez fosse por aí que eu devesse começar o meu caminho ou aprofundar. E entre várias outras práticas e técnicas que fui aprendendo e que fui experimentando, de facto, quando fiz as formações em xamanismo, foi uma identificação da alma e eu percebi, esta prática tem a ver comigo e é esta prática que eu quero explorar. Comecei por fazê-lo aqui em Portugal, nas formações da Fundação para os Estudos Xamânicos, do Michael Harney, e depois
tentei aprofundar em cursos e em formações lá fora, no estrangeiro, onde eu senti que queria ter essa experiência quase de peregrinação, de ir ao local para aprender e também de conhecer outras pessoas, outras culturas e de como é que essa prática xamânica era vivida noutros locais. Entre várias experiências, como uma ida ao Peru, como fazer o meu tambor, como o experimentar a ayahuasca, houve 2 momentos marcantes para mim nesta minha formação xamânica, e um deles foi quando eu resolvi aprofundar e aplicar o xamanismo ao feminino. Fiz uma formação de xamanismo dirigida para o feminino em Inglaterra e depois, mais tarde, tive a oportunidade de participar no curso de professores de xamanismo da Sandra Ingerman, onde também aprendi mais concretamente sobre o que nós falamos do neoxamanismo, do xamanismo urbano, e de como nós podemos ativar esta nossa luz espiritual, este nosso brilho interior, como nós podemos, além das viagens xamânicas, utilizar outras práticas de utilização diária, que vemos os benefícios na nossa vida. E foi isso que me atraiu no xamanismo, foi ver esta facilidade que era este contacto, esta facilidade que nós somos realmente apoiados e somos suportados na nossa vida, e estas mudanças, porque depois esta prática traduz-se em mudanças concretas e traduz-se em estados de vida. Falando agora especificamente do empoderamento feminino, porque é que o empoderamento feminino é importante e porque é que o xamanismo nos pode servir nessa ajuda e nesse empoderamento? Em primeiro lugar, é importante nós percebermos que vivemos há muitos séculos em sociedades patriarcais e que este nosso papel, esta nossa ser mulher, é muito construído cultural e socialmente também. Então é como se ao longo dos séculos e à medida que fomos sendo subjugadas, as mulheres, e que nos fomos deixando subjugar, nós fomos perdendo esse contacto com o nosso verdadeiro eu. E isto não tem a ver, pelo menos na minha abordagem e a forma como eu trabalho, não tem a ver com uma luta de poder e com agora que os homens estiveram no poder ou nos subjugaram todos estes anos, nós vamos fazer ao contrário e vamos assumir o lugar deles. Não é esta a ideia de quando se fala em empoderamento feminino, e não é esta a ideia das formações e da cura do feminino. A ideia é, se eu tenho um tempo limitado, enquanto personalidade, enquanto corpo físico, para viver nesta terra, se eu encaro esta terra como uma escola, como uma aprendizagem, então é bom que eu atinja, que eu vá ao limite do meu potencial, que eu tenha a coragem, que eu consiga desenvolver as minhas características, as minhas competências, para ser, durante este curto período, durante esta existência, aquilo que eu vim para ser. E eu só consigo, neste caso concreto, enquanto mulher, se eu me empoderar, ou seja, se eu contactar, se eu assumir o meu poder pessoal, se eu assumir a realeza de quem eu sou. E é esta a tentativa, é este o convite, quando nós falamos em empoderamento feminino, é conseguirmos, pelo menos, em primeiro lugar, despertar consciências, em primeiro lugar, pôr as pessoas a refletir sobre os papéis de género e sobre o papel da mulher, aquilo que nós, enquanto mulheres, temos vindo a fazer connosco, temos vindo a deixar também que nos façam, e aquilo que toda uma sociedade às vezes não para pensar, mas que, se nós pensarmos, será que determinadas imposições às mulheres e exigências, ainda que inconscientes, como a família, o ter filhos, o papel da mulher dentro da família, o facto de ser a cuidadora, o facto de quase cuidar sempre dos outros e pensar só nos outros e não pensar em si. Será que isto é mesmo uma questão de natureza, ou será que isto são papéis que ao longo dos séculos foram sendo passados de geração em geração? Nós fomos repetindo esses papéis, inclusive vendo as nossas mães, vendo as nossas avós, vendo os nossos cuidadores, a nossa família, e nós temos mais para dar. Portanto, há todo um potencial escondido, mas inato, a cada uma das mulheres, e único, que o empoderamento feminino vai trazer. Eu ser uma mulher independente, autossuficiente, independente a vários níveis, e sobretudo a nível emocional, eu consegui perceber que se durante muitos séculos foi
ou o modelo era, havia um cuidador, havia um pai, depois havia um marido, alguém de quem eu dependia economicamente e que até me ajudava a subsistir, porque de outra maneira talvez isso não fosse possível. Não é exatamente assim agora. E há uma mudança que é necessário nós abraçarmos, mas primeiro precisamos de refletir sobre ela, de pôr em causa, de abanar os padrões, os conceitos, as crenças instituídas e de começar a ir buscar, a ir contactar este nosso potencial, este nosso propósito de alma, esta nossa energia profunda que é tão especial, é tão autêntica, é tão diferente e que é única e é para benefício de todos. Este é o empoderamento feminino e é precisamente nesta ótica, neste contacto com o meu interior, com aquilo que eu sou por natureza, que entra o neoxamanismo e que o neoxamanismo pode ser uma ferramenta tão importante, uma prática espiritual tão importante. Quem trabalha com o neoxamanismo, ou o xamanismo urbano, talvez se confronte às vezes com o que podem ser as limitações de se viver numa cidade. Podemos pensar que, como vivemos em cidade, no meio de pelotão armado, não vamos conseguir desenvolver esta prática de forma eficaz e vamos ter sérias dificuldades. Eu gostaria de desconstruir esta ideia que às vezes nos afasta desta prática espiritual se vivemos em cidades. Em primeiro lugar, porque muitas vezes associamos-las às tribos e pensamos, se eu não vivo numa tribo, eu não vou conseguir praticar xamanismo. Mas depois também por todo o meio envolvente e por toda a agitação diária a que qualquer pessoa que vive numa cidade está sujeito. Em primeiro lugar, gostava de que não nos esquecêssemos que mesmo nas cidades nós temos natureza. Há um céu lá em cima, podemos olhar para o céu, ele existe, há sol, há lua, há as estrelas, há jardins nas cidades. Na bonita cidade onde eu vivo, em Lisboa, existe rio, existe o mar muito próximo. Há animais, nós ouvimos os pássaros, nós conseguimos ouvir os pássaros. Portanto, a natureza existe, independentemente de eu viver no campo ou de eu viver na cidade. Claro que na cidade, na agitação, no meio do trânsito, no metro, será mais difícil de eu me focar ou de eu conseguir ouvir a natureza. Mas, por exemplo, se eu for para a beira do rio, se eu parar um pouco para sentir em silêncio, claro que eu vou ouvir a natureza, claro que eu vou receber mensagens, claro que eu vou manter e alimentar esse contacto. Há outra questão também que eu costumo partilhar nos meus grupos de mulheres e que me parece muito importante de salientar, que é o xamanismo trabalha fora do tempo. Então não é um tempo linear como este que estamos habituados aqui no mundo do meio, nas realidades onde nós vivemos. Então se trabalhamos nas realidades paralelas ou nos mundos invisíveis, nós sabemos que esta questão de tempo não se coloca. Ou seja, nós temos a capacidade de ir curar memórias além tempo. Memórias que já pertencerão para o nosso tempo linear ao passado, mas que ainda nos afetam, que ainda nos perturbam. Isto por um lado. Por outro lado, temos acesso a toda uma ancestralidade e a toda uma linhagem ancestral, mas neste caso, já que estamos a falar do feminino, uma linhagem feminina em que quando nós pensamos nela, muitas vezes nós pensamos com dor nas marcas que eu trago, nas repetições de padrões, nas cargas que eu trago do feminino. Esquecemos de honrar e esquecemos de ver o outro lado, que é e quais são as características desta minha linhagem feminina, quais são as forças que eu posso aproveitar e que me deram origem, portanto, que estão atrás, que estão nas minhas costas e que me apoiam de todas as formas possíveis. Há então este contacto muito importante com o que é a minha família, com o que são os meus ancestrais e com esta capacidade de se fazerem estas curas, de se fecharem estas histórias, de se cortarem estes laços e estas ligações que possam ser mais tóxicas e que nós achamos que porque as pessoas já desapareceram ou porque já pertence ao passado e isto não está na minha vida, que eu já não posso resolver e que eu já não posso limpar. Não, nós podemos fazê-lo e podemos fazê-lo com o neoxamanismo e vivendo numa cidade. Depois há outra questão que eu também sugiro sempre, que é que se façam os altares em casa. Nós podemos ter vários altares, o altar da casa, o altar dos nossos ancestrais, o nosso altar dos agradecimentos e dos pedidos, são pontos de poder
onde eu, se me focar, se intencionar, a intenção também outra palavra tão importante em xamanismo, eu vou conseguir ir mudando a minha realidade, porque eu estou a trabalhar outros níveis, eu estou a começar a mudar a realidade a outro nível, ainda ela não é materializada. E com persistência, com insistência, com o passar do tempo, eu vou conseguir essas manifestações, vou conseguir ver essas manifestações na minha vida e no meu dia-a-dia. Claro que não nos podemos esquecer, e isto não fica condicionado por vivermos em cidades, dos nossos animais de poder, dos nossos professores em forma humana, dos guias espirituais. Há todo um contacto que pode ser feito e eu diria que sinto, não sei se vocês também sentem assim, mas eu sinto que os véus entre os mundos estão cada vez mais finos, mais tenues, e é cada vez mais possível, sem ser da forma tradicional, ao toque do tambor, fazendo a viagem xamânica, nós termos essas comunicações e nós recebermos esses insights. O mundo tem mudado imenso, a forma como nós nos comunicamos com o mundo espiritual, eu sinto que também tem sofrido transformações e que há maneiras muito curiosas e muito mágicas de nós conseguirmos aceder a esta orientação espiritual, quer seja dos animais de poder, dos guias espirituais, dos professores em forma humana, ou seja, qual for a nossa crença, porque o xamanismo não é uma religião. Então, qualquer uma das minhas linguagens, se eu sentir que um guia é Jesus, é a figura de Jesus ou é a figura de Maria, está tudo certo. Não me é vedado esse acesso, não me é vedada essa ligação, por eu também viver numa cidade. Qual é o papel do xamanismo no empoderamento feminino? Em primeiro lugar, há um conceito xamânico, que eu penso que é um conceito geral, é um conceito de vida, que tem a ver com a intenção. Eu, quando intenciono, eu ponho a vida em movimento. Se eu tenho uma intenção, eu vou largar este trabalho, posso ainda nem sequer estar a ver como e não ter ainda surgido o trabalho seguinte ou o que eu vou fazer a seguir, mas há toda uma série de oportunidades, é como se o mundo conspirasse a meu favor, porque eu intencionei, porque chegou ao fim um ciclo. Então eu diria que uma das primeiras técnicas, uma das primeiras práticas a utilizar será esta da intenção. Qual é a minha intenção? Para eu perceber qual é a minha intenção a cada momento, mas sobretudo a um nível mais geral, qual é a minha intenção aqui nesta vida, o que é que eu faço aqui, é necessário um grande autoconhecimento, é necessário que eu encontre mecanismos para me equilibrar interiormente, para que eu me conheça, para que eu saiba quem sou. Quando faço esse mergulho interior, vou acabar também por perceber muito bem quais são os meus monstros, os meus fantasmas interiores, e é desses, não é que eu devo ter medo, mas são esses, ou é com esses com quem eu me devo preocupar, porque eu lidando, eu conhecendo muito bem o meu mundo interior, tudo o que vem de luz e de sombra, eu aproximo-me do meu empoderamento feminino e aproximo-me de resgatar, de recuperar, de estar na posse do meu poder pessoal. Então eu preciso, em primeiro lugar, seja com que prática for, mas nisto o xamanismo, com a intenção, é um objetivo, é um foco, eu devo sentir qual é o contributo que eu posso dar no mundo, quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, o que é que eu sinto que me equilibra, o que é que eu sinto que me desequilibra, quais são as decisões que eu preciso de tomar para viver uma vida cada vez mais equilibrada e cada vez mais sintonizada. Haverá diversas práticas que nos ajudem neste encontro connosco e neste equilíbrio. Para mim, a meditação é uma prática fundamental, mesmo para quem segue este caminho, esta prática xamânica. E esta meditação pode ser de diversos tipos, desde que seja uma prática que me leva ao encontro comigo, a conhecer a minha mente, a encontrar um lugar interior de paz e de equilíbrio, a também ao mesmo tempo responsabilizar-me pelas decisões que eu tomo e pela minha vida, deixar de culpar os outros e deixar de ver os outros como os agressores, porque é isto que nós fazemos muitas vezes. Os outros são os agressores, eu sou a vítima, eu não tenho qualquer poder sobre a minha vida, eu estou à mercê de um qualquer destino, de um qualquer Deus, de um qualquer universo que decidiu que as coisas fossem desta maneira. Quando eu começo a meditar, quando eu começo a conhecer-me melhor, eu começo a perceber quais são os meus mecanismos de boicote e quais são os meus padrões de pensamento, quais são
as minhas ações repetitivas, as emoções que me surgem cada vez que eu me sinto de determinada maneira, e esta ideia de viver no presente, sem os filmes do passado, sem as projeções do futuro, o aumento da ligação ao mundo espiritual. Ao contactar o meu outro lado, eu também vou precisar de ter um equilíbrio e uma ligação que me ajuda a perceber que isto são várias partes minhas, mas que se eu as atravessar e se eu as acolher, eu vou conseguir ultrapassá-las. E nisto, a meditação e o neoxamanismo são fundamentais para o empoderamento feminino. Para o empoderamento feminino e decorrente da meditação, dessa ligação, desse equilíbrio interior, é necessário eu acreditar também numa ligação espiritual. Que nisso o xamanismo traz-me, não é? Que raramente o que parece é, há um mundo espiritual, há realidades invisíveis com as quais eu posso contactar e que me podem auxiliar e, portanto, podem-me auxiliar no meu empoderamento feminino. Há então que ter uma fé numa ordem maior, numa organização que quando eu estou em dor eu desconheço porque eu não queria que fosse assim, mas que, passado algum tempo e se eu tivesse uma visão de perspectiva, eu conseguiria perceber que tudo fez sentido e que as peças todas se integraram. Portanto, foram oportunidades que eu tive para fazer escolhas e que me foram levando ao meu empoderamento. Até eu costumo dizer muito que é a questão da ferida sagrada. Qual é a ferida da alma que eu tenho? Qual é a ferida sagrada que se tem repetido na minha vida, que eu encontro ou que eu digo que é uma maldição? Mas se eu for ver, é através dessa ferida, através desse ponto, que eu me consigo, ao regenerar, também passar um testemunho, deixar um testemunho no mundo, poder ajudar outras pessoas, poder partilhar com outras pessoas aquilo que elas agora estão a viver e que a minha especialização nessa área decorre precisamente da ferida que eu tive, da ferida que nós tivemos, e por isso essas feridas acabam por ser umas bênçãos. Mais tarde nós percebemos que são o contributo maior que nós podemos dar ao mundo. Então há muito esta consciência, para eu curar o meu feminino, há muito esta consciência xamânica também, de que eu não sou só um corpo e uma personalidade, que esta realidade, ou isto que eu digo que é a realidade, se calhar é a ilusão, porque a realidade está a outros níveis, e que isto foi algo que foi materializado, isto foi sonhado, foi intencionado muitas vezes, e materializamos esta realidade. Então significa que se eu sonhar, se eu intencionar outra realidade para mim, a minha realidade, ela pode se materializar e a minha vida pode ser diferente. Nisto, ou nesta aprendizagem, vamos contar obviamente com a colaboração, com a parceria dos animais de poder e dos outros seres, dos professores em forma humana, dos guias espirituais das realidades não visíveis. E é com esta ligação ao sagrado, é ao desenvolvermos esta ligação, que nós vamos ativar também o contacto com o nosso sagrado feminino e que nós vamos abrir uma porta de imensas possibilidades para um trabalho de cura e para um trabalho de empoderamento. Um poderoso aliado do xamanismo para a cura do feminino, para o empoderamento feminino, é o animal de poder. O animal de poder, resgatar o animal de poder pressupõe isso mesmo. Resgatar uma parte minha, resgatar um poder do qual eu estava desligada e desconectada e que a partir do momento em que o resgate e que me volto a conectar com ele, eu tenho um aliado para a vida. Que no fundo nunca me desacompanhou, nunca me abandonou, mas talvez eu nunca tivesse percepção de que ele existisse comigo. Dizemos, e dependendo dos vários tipos de xamanismo ou das várias correntes, que há pelo menos um animal que nos acompanha desde o nascimento, que é como se fosse um protetor, que se oferece para nos acompanhar durante o nosso percurso nesta existência e depois, ao longo da vida, consoante determinadas experiências que nós vamos tendo, vamos precisando de determinados animais e determinadas características para ultrapassar, para viver, para integrar aquelas experiências. Então o animal, se eu tenho uma pantera negra, se eu tenho uma águia, não é uma águia em específico para mim, ou para cada pessoa, mas é esse arquétipo, essas características desse arquétipo da águia ou da pantera negra que existe no inconsciente coletivo e que também existe ao nível espiritual e que nos pode ajudar
com a sua presença. Podemos pedir o seu auxílio diversas vezes. Podemos ir para uma reunião e pedir o apoio do animal de poder. Nós, mulheres, podemos, por exemplo, pedir ao animal de poder que nos ajude a fazer uma cura, que nos auxilie, que nos sonhos, por favor, traz-me uma mensagem, ou por favor, ajuda-me nesta cura, ajuda-me neste tratamento, ajuda-me a perceber melhor esta fase da minha vida, ajuda-me a perceber, auxilia-me na compreensão deste momento difícil, auxilia-me na melhor maneira de lidar com esta situação, tendo sempre em conta o meu benefício, neste sentido, o meu bem maior, o bem maior das pessoas envolvidas e de todas as formas de vida, sendo isto para o meu bem maior e para o bem maior de todos os envolvidos. Há um exercício que eu gosto muito de passar às mulheres e que nos grupos faço muito, utilizando o neoxamanismo, que é um exercício de viagem, diria, interior ao útero e ao coração. O útero, por excelência, é um centro de poder feminino. É o centro da criatividade, é da sexualidade, é o centro de vida, é onde estão todas as nossas memórias, todas as nossas marcas, cicatrizes, as feridas do feminino, concentram-se energeticamente nesta parte do nosso corpo, na zona pélvica, no útero, nos ovários, e há um exercício que as mulheres podem fazer, mesmo já tendo sido sujeitas a alguma intervenção que tenha removido o útero ou os ovários, a nível energético essa presença ainda existe. Portanto, ainda está lá esta referência de uterina. Então, eu sugiro muitas vezes que, com uma música calma ou com um toque do tambor, como nós preferirmos, de uma forma muito relaxada, ou num sítio onde nos sintamos confortáveis, nós pormos as nossas mãos em cima do nosso útero, na zona pélvica, e começarmos a sentir como é que ele está. Simplesmente dar esta intenção: eu vou te ouvir, tu és o meu centro do feminino, eu vou perceber como é que tu estás, que feridas é que tu ainda guardas, que memórias é que tu precisas de libertar e como é que eu te posso tratar, como é que eu te posso limpar. E depois há muitas imagens que eventualmente vão surgir, muitas memórias. Eu digo sempre: não se prendam, não se agarrem a essas memórias, não fiquem presas, mas vejam-nas como se fosse um filme à vossa frente, como se fossem ao cinema e estivessem neste momento a tomar consciência quais são as histórias da minha vida que ainda precisam de ser honradas, quais são as memórias que precisam de ser limpas, o que é que eu preciso ainda de resolver no meu centro do feminino, na minha zona mais íntima, mais profunda de ser mulher. E podemos aqui pedir o auxílio de um animal de poder. Posso pedir a um animal, ao meu animal de poder, ou a algum que queira juntar-se neste trabalho, que me queira ajudar nesta limpeza, para me fazer um tratamento e para me fazer uma cura do meu. Uma das formas de utilizarmos o neoxamanismo para a cura, o empoderamento feminino, é pedirmos o auxílio dos professores em forma humana, seja a nossa linhagem ancestral, seja todos os professores em forma humana, os seres espirituais que estão disponíveis para nos ajudar, para nos encaminhar, para nos dar o seu testemunho, para eventualmente nos fazer alguma limpeza. E esta é outra das práticas, através de viagem xamânica, através de meditação, que eu recomendo que se faça e que se encontre este contato. Inclusive, é contactarmos esta linhagem feminina, esta linhagem ancestral do inconsciente coletivo, do que é ser mulher, do que é o feminino sagrado, do que é ser mulher inteira, integrada a um nível profundo. Depois, podemos também trabalhar com os sonhos, porque os sonhos, para mim, são uma das formas de revelação direta mais profundas, eu que desde criança que sonho, e nós sonhamos muito, muitas vezes não nos lembramos dos nossos sonhos e muitas vezes ficamos na dúvida: será que isto era uma limpeza, será que isto era... qual era a mensagem deste sonho? Eu digo sempre que é insistirmos e vamos pedindo: sonhei isto, pareceu-me esta mensagem, não consigo interpretar, vou fazer uma viagem xamânica de interpretação do meu sonho, ou vou pedir, inclusive, um outro sonho, ou amanhã à noite, ou hoje à noite, para que eu consiga perceber esta mensagem. Muitas vezes não percebemos logo, às vezes demoramos anos a conseguir integrar os sonhos e a perceber qual eram as suas mensagens, mas uma garantia eu posso dar: quando nós pedimos
e insistimos, muitas vezes, não é na primeira noite, na primeira semana, mas há um momento em que há um sonho, em que nós temos um sonho e que não temos dúvidas que aquilo foi um sonho ou de cura, ou uma mensagem, ou foi uma presença, porque são sonhos que nós... É difícil explicar, é mais fácil sentir, mas há uma intensidade tão grande, há uma ligação, há uma tranquilidade depois de um sonho destes que nada tem a ver e que difere muito de quando é um sonho, os nossos sonhos de processar as nossas angústias e de processar as nossas inquietações diárias. Então nesta técnica, nesta prática, não gosto de chamar técnica, na prática xamânica, o que é muito importante é a intenção e nós quando pedimos, nós quando intencionamos, nós insistimos, persistimos, nós não desistimos só porque na primeira noite não tivemos um sonho ou não recebemos uma mensagem. Quando e de que forma é que o nosso pedido é atendido, isso aí já temos de largar ao universo e já não nos cabe a nós. Mas neste caminho de empoderamento feminino, quanto mais nós desenvolvermos esta ligação connosco e com estas forças que estão para além de, quanto mais fé tivermos que eu fiz o meu papel, eu fiz a minha limpeza, eu fiz a minha prática, eu fiz o que pude, eu equilibrei-me, eu mantive a minha energia equilibrada. Agora, de que forma é que estas situações, é que estas coisas maravilhosas, estes poderes pessoais viram a mim e em que tempo? Depois há um momento em que já não depende da minha vontade, porque eu não posso realmente controlar a realidade aos níveis que às vezes nós pensamos que conseguimos controlar. Não nos podemos esquecer da natureza e da lua, dos ciclos da lua, as fases da lua. Sendo nós compostos maioritariamente por água, é normal que se a lua influencia as marés, também nos vai influenciar. E para nós mulheres, em que há esta ligação tão especial também com a lua e com os seus ciclos, é muito importante que, por exemplo, façamos este exercício durante um mês em que eu tente perceber em que fases da lua é que eu sinto o quê? Como é que eu me sinto em cada fase de lua? Por norma, em xamanismo, nós trabalhamos muito com a lua nova e com a lua cheia, dependendo das correntes, dependendo de cada pessoa também. Mas esta lua nova que será a lua de plantar sementes, de intencionar qualquer coisa que eu quero manifestar na minha vida e que depois na lua cheia terá essa expansão, terá essa energia de expansão de se poder materializar, aumentar, concretizar. A questão é que muitas pessoas descrevem que se sentem muito emocionalmente instáveis na lua cheia. É como se lhes ampliasse todas as emoções e às vezes emoções, estados de humor nem sempre muito positivos ou nem sempre muito agradáveis. Então, como tudo é passageiro, nós sabemos que isto também vai passar. E é um exercício interessante de eu, enquanto mulher, perceber como é que eu reajo e como é que eu fico emocionalmente, fisicamente, em cada fase da lua. Como é que a lua, como é que os ritmos, os ciclos da natureza, neste caso da lua, influenciam também o meu bem-estar. Além disso, podemos fazer o altar como centro de poder, onde nós fazemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, temos as nossas intenções e vamos vendo com foco, com direcionamento de energia e de intenção o que é que acontece e como é que estes nossos pedidos se vão manifestar depois na nossa vida. Outro exercício que eu gosto muito de fazer, e esta é uma influência da Sandra Ingerman, que é o exercício do jardim interior, que é tal como eu faço a viagem de visita ao meu útero e ao meu coração, eu vou fazer uma viagem de ver como é que está o meu jardim. Visito um jardim, que é o jardim interior é simbólico da minha vida e das vários momentos e das várias áreas da minha vida, e eu vou perceber qual é o tipo de sol do meu jardim, que flores é que existem, que zonas áridas a precisar de ser cuidadas é que existem no meu jardim, e vou, se eu fizer, por exemplo, esta meditação, esta viagem, este exercício diariamente, eu posso a cada dia ir tirar as ervas daninhas do jardim, limpar o jardim, reorganizá-lo, plantar novas sementes, dar novas intenções, e eu estou a um outro nível, numa realidade não visível. Para o empoderamento feminino há também um trabalho diário de palavras, perdão e gratidão. Sendo que as palavras são energia, aquilo que nós dizemos aos outros tem um impacto.
mas mais do que isso, mais do que nós dizemos aos outros, é o que nós dizemos a nós próprias. Se eu passo o dia a enviar-me mensagens de insegurança, de não ser capaz, de não ser suficientemente boa, de nunca estar à altura, de ter quase que pedir licença para existir, como nós aqui dizemos, eu não me estou a empoderar, eu estou a tirar-me poder pessoal. Então eu devo ter cuidado e fiscalizar-me, avaliar-me a cada momento que palavras é que eu ando a dizer a mim própria. São palavras que me empoderam enquanto mulher, são palavras que me empoderam enquanto pessoa, enquanto ser humano a ter uma experiência aqui, ou são palavras que me tiram este poder. Quando eu as percebo e percebo que não me empoderam, eu vou trocar essas palavras e ter mais cuidado na linguagem que eu utilizo e na forma como me trato a mim própria. Depois há a questão do perdão, e o perdão é muito libertador. Poderão haver situações muito difíceis de nós perdoarmos os outros, mas mais do que o perdão pelos outros é o perdão por nós próprias. Eu perdoo-me pelas situações em que me envolvi, eu perdoo-me pelas alturas em que eu não fui fiel a mim própria, pelas alturas em que eu me traí, pelas situações em que eu não disse a minha verdade e me prejudiquei. Há este trabalho de perdão, este levantamento a fazer, de em primeiro lugar eu ficar em paz comigo e com o que foi e com o que é a minha história de vida, e assim ao perdoar-me, ao perdoar esta minha história, este meu percurso, eu vou conseguir depois também perdoar os outros. E há obviamente, e esta atitude é muito falada em várias áreas, é transversal a várias áreas, não só a xamânica, que é a questão da gratidão. Eu devo estar grata por tudo o que me acontece, inclusive as coisas menos positivas, ou que eu considero menos positivas, porque se eu pensar na lógica de que há uma organização maior para aquilo que acontece e para a vida de cada pessoa, eu fazendo a minha parte, sendo responsável pela minha parte e por aquilo que eu posso mudar, eu tenho de estar grata ou devo estar grata. E há muitas razões de nós estarmos gratos na nossa vida. Por exemplo, o facto de acordarmos, o facto de nos ser dado mais um dia para viver, mais uma oportunidade de fazer mudanças, de nos empoderarmos, de construir uma vida diferente para nós. O facto de termos um abrigo, uma casa, um teto, uma cama onde dormir, quando muita gente, e nós sabemos no mundo, não tem. O facto de termos comida, de termos amigos, coisas muito simples que nós devemos agradecer diariamente. Podemos começar logo de manhã agradecendo o facto de estarmos vivos, o facto de podermos ter mais uma oportunidade, mais um dia, e depois ao fim do dia fazer uma revisão do nosso dia e agradecer cada situação, cada interação, cada passo que eu dei no meu dia-a-dia. Também perceber que agradecer, porque aqueles que eu dei e dos quais me arrependo, ou aqueles que eu considero que não foram benéficos para mim, eu agradeço por ter tomado consciência e por ter tido a oportunidade de perceber que não é por aqui que eu devo ir e que para a próxima eu poderei fazer melhor. Também para o empoderamento feminino é preciso nós recuperarmos a nossa autoestima. Nós conseguirmos perceber quem somos, nós equilibrarmos interiormente, percebermos que não podem ser os outros a definir quem nós somos, a definir o nosso valor. Temos de encontrar um espaço interno, uma mãe e um pai internos que nos acolham, que nos apoiem, que nos tornem mais independentes. E nós assim, ao fortalecermos interiormente, nós vamos conseguir também ter melhores relações e interagirmos melhor com o exterior. Depois é esta questão do brilhar a partir de dentro. Há imensos exercícios que eu posso fazer, energéticos, mas o fundamental é eu, ao equilibrar-me e eu, ao conhecer-me, eu vou conseguir encontrar essa paz e esse equilíbrio e manifestá-lo de dentro para fora. Portanto, onde é que está o meu brilho interior? Quais são as atividades que me fazem feliz? O que é que eu preciso para estar bem? O que é que já não interessa na minha vida? Chegou ao fim do ciclo, eu preciso deixar morrer. Do que é que eu me posso libertar para ser cada vez mais inteira e para ser cada vez mais feliz? Isso é preciso perceber. E claro que em todo este processo é necessário fazer escolhas e agradecermos, mas também responsabilizarmos por todas as escolhas que nós fazemos e pelas situações de vida. Obviamente que as situações de vida nós não as escolhemos, muitas delas, é a vida a fazer-se,
mas depois eu tenho a minha responsabilidade em como eu vou reagir a essa situação. Então, como é que eu escolho reagir? A partir de um lugar de medo e de dúvida, ou a partir de um lugar de amor e de confiança e de fé em algo maior, em mim própria, na minha capacidade para solucionar e para resolver estes problemas com que me deparo. E este fazer escolhas, esta seleção, muitas vezes passa por nós deixarmos alguns relacionamentos para trás, algumas pessoas que já não alimentam esta nossa forma de vida, em quem já não nos podemos apoiar e que, pelo contrário, muitas vezes nos querem impedir de nós irmos mais além. E é isto que nós, isso é um problema delas, mas isso é isto que nós vamos ter de conseguir perceber, é que tomada de consciência é esta que eu preciso de fazer, quem sou eu, como é que eu me equilibro e que escolhas, por muito difíceis que elas sejam, é que eu preciso de fazer para me sentir bem. Agradeço o convite e a oportunidade de ter partilhado convosco a minha visão e o meu trabalho sobre o neo-xamanismo e o empoderamento feminino. Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, que facilito em presença e através do Skype, à distância, podem visitar o meu site caminhosdaalma.com. Gratidão, até uma próxima oportunidade. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.